E vamos agora dar a palavra a Luiz Fernando de Almeida, que é engenheiro representante do Estaleiro Mauá, com o tema Gerenciamento de Resíduos na Indústria Naval. Boa tarde a todos. Eu venho falar hoje um pouco de gerenciamento de resíduos na indústria naval. Vou pegar o caso particular, que é a minha vivência, é o que eu tenho convivido, e é o desafio que eu tenho encarado com muito respeito, muita vontade, para tentar mudar um pouco esse nosso panorama, que é bem complicado. Pode passar, por favor. Eu começo sempre a falar um pouco sobre a nossa questão de meio ambiente, alguns conceitos, né, que eu sempre costumo colocar, que é a nossa parte da interação dos elementos conjuntos naturais, artificiais e culturais. Esse conceito eu sempre passo para todos os colaboradores que entram lá no nosso estaleiro, a todas as pessoas que estão envolvidas, e é daqui que parte o nosso princípio do gerenciamento de resíduos. No Estaleiro Mauá hoje nós temos aproximadamente aí uns 4.600 funcionários diretos, fora os indiretos, que são as equipes terceirizadas, e admitem-se 200 pessoas e demitem praticamente 300 pessoas, já mais ou menos, por mês. Imagina eu conseguir conscientizar, passar uma parte de educação ambiental para um fluxo de funcionários tão grande. A nossa equipe de meio ambiente do Estaleiro Mauá, nós somos compostos por 5 pessoas, 5 integrantes, e a gente faz a obrigação de todas as pessoas que entram entender um pouco essa parte de meio ambiente, porque são eles que estão na linha de frente de produção, eles que estão gerando resíduo, e eles que estão destinando, eles que vão ter que dar adequação a condicionamento, manuseio, coleta desses resíduos. Então, isso é um desafio que a gente vem encarando todos os dias com muito orgulho, com muito desafio, e ultimamente tem sido bastante complicado. A gente fala de questões financeiras de uma empresa, fala de questões de meio ambiente de uma empresa, e a gente pede auxílio, apoio, e às vezes a gente escuta até coisas que a gente não gosta de ouvir. Mas as situações, a realidade é essa, estamos vivendo. E um exemplo que eu vou passar, que eu conto para vocês estavam precisando criar uma baia para armazenamento de resíduos sólidos, né, perigosos no Estaleiro Mauá. Nós não tínhamos uma baia adequadamente apropriada e fomos uma parte da diretoria, a princípio, para propor a construção dessa baia, que hoje está em pé, graças a Deus. Chegando lá, a minha pergunta era, olha, nós trabalhamos com construção de navio. Você quer montar uma baia dentro do Estaleiro Mauá para armazenamento de resíduos sólidos, para cumprir legislação. E nós temos hoje chapas de navio a intempéries e você quer pegar uma área do nosso estaleiro para construir uma baia. Então, imagina um desafio que você tem que encarar para você convencer um diretor da sua empresa, um presidente da sua empresa, que isso é importante, que isso é necessário. Então, eu estou falando da minha empresa, eu acho que todos também possam passar por problemas semelhantes, e a verdade é essa. E toda vez que eu entro com os colaboradores, eu passo treinamento, eu e minha equipe, eles adoram essa parte, que eles ficam comovidos, eles gostam dessa parte, eles ficam querendo saber mais. Como é que funciona? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu vou fazer esse meio ambiente melhorar? Eles entram naquele ambiente degradante, de certa forma, eles verificam aquelas condições que são não lá das melhores e falam, vamos melhorar isso. E me cobram, me apoiam e vêm sempre batendo em cima de mim. Em base nisso, nós montamos essa política, a política nossa do estaleiro. Ela tem essa responsabilidade ambiental, são 3 objetivos claros. E esses objetivos, uma vez que o presidente da empresa, o Dr. Manuel, ele aceitou, encarou isso como uma realidade, as coisas têm dado mais certo, a gente tem conseguido resolver bastante situações que antes era difícil de resolver. Então, bota por favor um pouquinho. Então, nessa nossa política lá do Estaleiro Mauá, nós colocamos nossa responsabilidade ambiental através do cumprimento das leis vigentes, da prevenção da poluição inerente às suas atividades, do respeito à comunidade vizinha, à orla marítima onde opera, e o gerenciamento de todos os aspectos ambientais associados aos processos. Essa política está espalhada em todo o estaleiro. Se você chegar lá hoje, ela está lá, está vigente, e todos conhecem ela, todos sabem essa responsabilidade. Há 2 semanas atrás, nós fizemos o nosso plano de emergência individual, nós fizemos um simulado do plano de emergência.
E foi bacana ver todos os colaboradores lá em cima, lá torcendo, lá verificando como é que estava funcionando o nosso plano. Toda essa, como falar, a paura deles do vazamento de óleo ao mar. E foi bem interessante a resposta disso. Ele falou, pô, essa política é válida, isso está valendo, e estamos indo à frente. Pode passar, por favor. Aqui, como vou entrar agora na nossa parte de gerenciamento de resíduo em si, aqui são os procedimentos que eu listei, que nós temos os procedimentos operacionais da empresa. Esses são os que estão mais ligados diretamente às nossas questões lá, que é a atividade de pintura, vazamento de produto, coleta seletiva, limpeza do nosso dique seco. Quem não conhece o estaleiro Mauá é aquele lá da Ponta da Areia, nós temos um dique seco lá. Essa limpeza é muito importante. O gerenciamento de resíduos sólidos e produtos perigosos e o abastecimento de óleos em embarcações. Pode passar. Aqui no nosso procedimento, nosso SIG 16, que fala sobre o nosso gerenciamento de resíduo, ele é baseado na BR 10.004, que fala sobre as classes dos resíduos, né? Que é a classe 1, que é perigoso, a classe 2 não inerte, e a classe 2B, que são os inertes, que nós caracterizamos e fizemos todo o planejamento em cima dele. Pode passar. Começando pela sucata metálica, que é a nossa principal fonte de resíduo que a gente gera no estaleiro. Ela é devido ao processo de oxicorte, então ela é gerada em toda a parte, tanto na parte de reparo quanto na parte de construção do nosso estaleiro. Então eles são guardados em recipientes amarelos como esse, identificado claramente, e eles vão para a reciclagem posteriormente. Há disposições que essas caçambas são temporárias de armazenamento, elas são colocadas depois para o próprio guindaste em caçambas de 30 metros cúbicos de empresas que são cadastradas com a gente, para dando a destinação final adequada desse resíduo. Lâmpadas fluorescentes é um dos nossos resíduos perigosos que a gente trata com todo cuidado. A gente estipulou no procedimento que somente os eletricistas são capazes com o uso de equipamentos adequados, a descartar esses resíduos, a recolher esse resíduo, né, manuseá-los e coletá-los. E, dessa forma, a gente evita acidentes de trabalho. Nós preservamos o meio ambiente porque eles adoram essa lâmpada fluorescente. Aquela fumacinha branca é linda para eles, parece que está bola de neve. Então, é difícil você passar para um trabalhador que isso é perigoso. Então, somente eletricistas usam. E todo mundo se mete eletricista lá dentro do Mauá. Então, todo mundo acha que uma lâmpada queimada, eu troco na minha casa porque eu não posso trocar aqui. É uma dificuldade você entender aquela cultura que ele já tem de eu faço isso sempre, eu estou acostumado a fazer isso, eu posso fazer aqui. Então, botamos no procedimento, está sendo cumprido. Eles vão para nós temos um container, tá? No nosso paiol lá na oficina de manutenção. Ele é dotado com um sistema de vapor, de filtro para vapores, e eles são encaminhados depois para esterilização e descaracterização. Antigamente era descontaminação, hoje já mudou o processo. Resíduos ambulatoriais, né? Nós temos nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde, atendendo a 358, atendendo a RDC 306. Então, eles são todos acondicionados. Somente os médicos, enfermeiros e técnicos estão habilitados a manusear esses resíduos, a colocar eles em recipientes adequados, que eles vão para a posterior destinação final adequada. Resíduo de tinta e solvente. É outro resíduo que a gente gera muito dentro do estaleiro, é devido ao processo de pintura, né, de embarcações, e a destinação final adequada dele depende muito dos nossos pés e os braços, são daquelas pessoas que estão ali de frente na linha de trabalho, que estão manuseando o trapo, que estão manuseando aquela tinta, que estão tendo que efetivamente trabalhar em cima do meio ambiente para que não haja alguma eventual contaminação, poluição do solo, né? Então, todos eles são feitos assim. A parte de coleta seletiva, ela é de bastante caráter, é o essencial também lá do estaleiro. Ela está gerando deixam de gastar como destinação final destinação final de resíduo, né? Como vai para aterro. A gente segrega seletivamente. Elas são estocadas em baia, uma baia específica de coleta seletiva que nós conseguimos colocar também hoje lá no Mauá. Então, temos uma equipe de coleta seletiva, conta com a colaboração de todos os trabalhadores lá. Eles segregam seletivamente, passam por treinamentos e eles são recoletados, estão depositados nessa baia de reciclagem, que depois vão para a reciclagem com empresas licenciadas. Está aqui nossos coletores, né? A parte de coleta seletiva.
Resíduo oleoso. Esse resíduo oleoso, ele também tem uma grande geração, são provenientes de embarcações ou de processo de teste de linhas de carga de navios em construção. Então, a gente estipulou um horário de transferência, somente um procedimento, de 7 às 5 horas. Porque, caso haja algum vazamento ou algum princípio de vazamento, seja fácil de identificação, seja fácil de localização e o tratamento desse resíduo. Eles são colocados em tanques. O mais legal de trabalhar no estaleiro, que eu acordo às 6h30 da manhã, chego às 7 no trabalho, e lá eu estou vendo um cenário de gerenciamento do meu resíduo. No dia seguinte, quando eu chego, não tem nada daquilo que eu planejei. São turnos são 24 horas de trabalho, então o turno da noite que a gente deixou toda aquela programação para o dia seguinte do gerenciamento, você não encontra mais nada. As caçambas onde estavam dispostas nos lugares já não estão no mesmo lugar. Os tanques, como eles são móveis, eles têm que atender a embarcação, que tem que ir para a linha do cais para recolher esse resíduo, para depois voltar para a nossa baía de resíduo oleoso. Então, um dia o tanque está num lugar e o outro dia está no outro. Então, a gente estipulou, não, só no horário do turno da manhã que vai ser feito o transbordo desse material, desse resíduo. Até porque, uma vez havendo um transbordo, um esgotamento do tanque, da embarcação, para dentro desses tanques, pode haver algum vazamento, cair ao mar, e a gente tem uma equipe 24 horas para atender essa parte de resíduo oleoso que cai no mar. Se porventura cair no solo, a gente tenta manusear, tem uns kits ambientais para atenuar esse impacto que foi causado, né? Essa aqui é a granalha de aço e escória de cobre. Era um processo que nós tínhamos dentro do estaleiro Mauá. É um processo que não se usa mais. Hoje é todo feito por hidrojato. E foi uma decisão até difícil de lidar no questionamento. Porque a gente está deixando de utilizar uma matéria-prima que era a escória de cobre para usar um recurso natural que é a água, para fazer jateamento de embarcações. O grande problema está no passivo desse material, dessa escória de cobre. Apesar de ser caracterizado como resíduo de classe 2A, a destinação final dele é muito cara. Antigamente, nós mandávamos para uma empresa que ela incorporava ao asfalto, tá? E era um processo que a gente conseguia até conseguir um bom valor para a destinação baixo, né? Hoje a gente já não consegue mais com essa empresa. Então, a gente tem que destinar para aterro sanitário, e isso eleva o custo. Então, essa foi uma decisão da empresa de utilizar recurso natural. Esses são os efluentes sanitários e as cracas de embarcação. Cracas são aqueles organismos marinhos que ficam grudados nas embarcações, que são processos de hidrojateamento, são recolhidos, eles são condicionados em caçamba e são destinados finalmente. E todo o efluente sanitário, lá no estaleiro Mauá, não sei se as pessoas sabem, lá as vias são públicas. Então, a concessionária Águas de Niterói colocou lá, já desde 2005, ou antes até, se não me engano, uma rede de tratamento de esgoto que vai para o bombeamento até a estação de efluente toque-toque. Então, todo o nosso efluente sanitário, eles são encaminhados diretamente para a estação de tratamento de efluente toque-toque aqui na Ponta da Areia. Tá certo? Aqui são o gerenciamento, como é que é feito nossos resíduos, né? Nossos resíduos oleosos, ou eles vão para coprocessamento, ou vão para refino quando é óleo contaminado. Quando é resíduo contaminado, com resíduo sólido contaminado com óleo, eles vão para coprocessamento. Sucata metálica, eles vão para reciclagem. A escória de cobre vai para aterro municipal. Resíduo contaminado com tinta também vai para coprocessamento. A craca vai para aterro industrial. O efluente sanitário para a estação de tratamento. Resíduos comuns também vão para aterro municipal. Aqui são as empresas, não é fazendo propaganda, tá, de forma alguma, só para passar as empresas que trabalham com a gente. Todas elas têm que ser devidamente licenciadas. As empresas que coletam óleo têm que estar registradas na ANP, têm que estar com tudo, documentação em dia, para que eles possam fazer a destinação ambientalmente adequada. Então, é a Resgate, a Essência, a Papel Niterói, a Plastin Residual, a Metal Pronto, a Brasil Recicle, a Luarte e a CTR Itaboraí, que nos atende. Aqui é um balanço anual, é um indicador que a gente faz para verificar, e vocês, as pessoas, não sei se vocês têm muito acesso, como é que é um custo de uma empresa para destinar resíduo. O nosso resíduo, por exemplo, nossos resíduos oleosos, que são os resíduos contaminados com sólido, né? Óleo contaminado com óleo, sólidos contaminados, eles geram em torno de R$ 1.150 por tonelada desse resíduo que sai dentro do nosso estaleiro. Ou seja, em 2010 e 2011, saiu de 25 a 27 toneladas, teve essa variação. Óleo contaminado, ele gera uma receita para a gente. Ele te vende esse óleo contaminado para essas empresas que vão fazer o refino, a Luarte, que ela vem e compra nosso óleo.
A nossa sucata metálica, a gente gera em torno de 4.500 toneladas ao ano de sucata metálica. Esse é um processo que estamos começando a enxergar como o desafio de aumentar uma produção mais limpa. Está gerando muito resíduo de sucata metálica, ou seja, chapas novas que eram compradas, 4.572 toneladas estão virando sucata metálica, vão para reciclagem. Então, isso aí tem que ter uma modificação no processo. A indústria naval ela está, de certa forma, defasada em relação aos equipamentos e maquinários, são muito antigos, e então é necessário uma renovação desses novos processos de trabalho, modificações que estão sendo acordadas dentro da própria empresa. Volta só um pouquinho. O nosso resíduo comum, para vocês terem ideia como é que a gente conseguiu reduzir, nós viemos de 8.515 toneladas de resíduos comum que saíram da nossa embarcação para 2046. Fala, pô, Luiz, vocês reduziram isso tudo? Não, não foi só devido a isso. É devido ao fluxo de trabalho que nós tínhamos. Em 2010, nós estávamos com 2 canteiros, que era o canteiro da Ponta da Areia e da Ilha do Caju. Então, esses valores são somados aos 2 canteiros. Então, não houve tanta redução assim, não. Tá, gente? Bom, mais uma vez, agradeço a presença de todos, tá? Muito obrigado.